O milionário, em choque, vê sua ex-esposa sendo despejada de sua casa com seus 3 filhos sob a chuva, tentando proteger as crianças com o que restava de seus pertences. Ele não consegue acreditar no que está vendo. A cena parece surreal. Ela, desamparada e sem rumo, enfrenta a tempestade enquanto ele, paralisado pela culpa e pela impotência, não sabe o que fazer, com a dor da situação refletida em seus olhos. O que ele faz depois surpreende a todos. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A chuva castigava impiedosamente as ruas de paralelepípedos de Paraty, transformando seus característicos blocos coloniais em pequenos riachos que serpenteavam entre as fachadas centenárias. O céu, tingido de um cinza-chumbo, parecia se fundir com as nuvens baixas que abraçavam os campanários da igreja de Nossa Senhora do Rosário, desfocando a silhueta icônica da cidade. Heitor Almeida acelerou o limpador de para-brisas de seu Mercedes-Benz ao máximo enquanto navegava pelas ruas estreitas do centro histórico. As gotas golpeavam o metal e o vidro com uma violência incomum, como se o próprio céu quisesse avisá-lo sobre o que estava prestes a presenciar. A viagem de negócios para São Paulo havia sido um sucesso, como sempre. 3 novos contratos assinados, 2 terrenos a mais para seu crescente império imobiliário e uma conta bancária que engordava a cada negociação magistral. O interior climatizado de seu veículo contrastava brutalmente com o caos meteorológico externo. O couro italiano dos bancos, o aroma de aromatizador de luxo e o suave ronronar do motor de alto desempenho representavam um mundo que Heitor havia construído para si mesmo. Controlado, luxuoso, previsível. Um mundo onde cada detalhe estava meticulosamente calculado, onde o sucesso se media em metros quadrados de terreno e números em uma conta bancária. Ele virou em uma rua lateral, amaldiçoando mentalmente o estado do pavimento. Essa área da cidade ainda não havia sido melhorada por seus empreendimentos imobiliários e notava-se. As fachadas descascadas e os fios elétricos entrelaçados como teias de aranha úmidas ofendiam seu senso de estética e ordem. Foi então que ele a viu e o tempo pareceu parar. Sob a cortina implacável da água, uma cena se desenrolava como um pesadelo em câmera lenta. Móveis empilhados precariamente na calçada, caixas de papelão se desmanchando sob o peso da chuva, e no meio de tudo, uma figura familiar que jamais esperou ver novamente nessas circunstâncias. Isabela, sua ex-esposa, tentava proteger com uma lona desgastada o que pareciam ser álbuns de fotos e documentos. Seus cabelos negros, antes sempre impecavelmente penteados, grudavam em seu rosto em mechas desordenadas. Ao redor dela, 3 crianças. Seus filhos, lembrou-se com um golpe de culpa, lutavam para salvar o que podiam do dilúvio. Caio, agora um adolescente de 15 anos, carregava uma caixa atrás da outra, com determinação férrea em seu rosto juvenil. Laura, que havia herdado a elegância natural da mãe, mesmo nessas circunstâncias, segurava um guarda-chuva sobre seu irmão mais novo, Davi, que abraçava contra o peito o que parecia ser um urso de pelúcia surrado. Heitor sentiu sua garganta se fechar. Como era possível? A mulher que um dia havia compartilhado sua cama na mansão em Angra dos Reis, agora estava sendo despejada como uma qualquer? O vestido simples que Isabela usava, tão diferente dos conjuntos de estilista que costumava usar, revelava uma história de declínio que ele se havia recusado a ver, ou pior, que havia escolhido ignorar deliberadamente. Seus olhares se cruzaram através do vidro escurecido do carro. Por um momento, Heitor viu nos olhos de Isabela o reflexo da mulher que havia amado, mas também algo mais.
uma dureza, uma determinação que ele não reconhecia. Ela desviou o olhar rapidamente, um gesto que transmitia mais que 1000 palavras, de reprovação. Seu orgulho, mesmo nessas circunstâncias, permanecia intacto. O estrondo de um trovão sacudiu o ar, fazendo Davi se encolher visivelmente. Heitor observou como Isabela imediatamente se aproximou do pequeno, abandonando sua tarefa com os documentos para consolá-lo. Aquele simples gesto maternal despertou nele lembranças enterradas, noites de tempestades semelhantes, anos atrás, quando formavam uma família, quando ele ainda sabia como ser pai. Sem pensar, Heitor desligou o motor. A chuva pipocava no teto do carro com uma intensidade que parecia querer atravessar o metal. Sua mente, habitualmente ocupada em números e contratos, agora era um turbilhão de perguntas sem resposta. Como tinham chegado a isso? Quando ele havia permitido que sua obsessão pelo controle e o sucesso nublassem seu julgamento a ponto de perder de vista o mais importante? Um relâmpago iluminou a cena, revelando por um instante a magnitude completa da situação. Uma família, desfeita, exposta aos elementos, enquanto ele observava da comodidade de sua bolha de luxo. A ironia não lhe escapava. Ele, Heitor Almeida, o homem que havia construído sua fortuna fornecendo moradias para outros, havia permitido que sua própria família terminasse na rua. Seus dedos tamborilavam no volante enquanto uma batalha se travava em seu interior. O orgulho, seu eterno companheiro, sussurrava que ele seguisse em frente, que aquilo não era problema seu. Afinal, não havia sido Isabela quem o havia traído, mas algo mais profundo, uma voz que ele havia ignorado por muito tempo, lhe exigia agir. A chuva se intensificou, como se o próprio céu quisesse forçar sua decisão. Heitor Almeida, o homem que sempre se orgulhara de sua capacidade de tomar decisões frias e calculadas, se viu pela primeira vez em anos completamente paralisado pela dúvida. O tempo se esgotava, assim como as opções de sua família. A tempestade, tanto literal quanto metafórica, não mostrava sinais de diminuir. Heitor desceu do carro com movimentos mecânicos, a água encharcando instantaneamente seu terno italiano, de $3.000. Cada passo sobre os paralelepípedos alagados era uma batalha contra seu próprio orgulho. Cada metro que o aproximava de sua família abandonada pesava como um século de remorso. Isabela pronunciou seu nome com uma voz que mal se ouvia sobre o estrondo da chuva. Ela se tensionou visivelmente, mas não se virou. Caio, em contrapartida, se voltou para ele com um olhar que continha 5 anos de ausência e ressentimento. "O que você está fazendo aqui?" A voz do adolescente cortava mais que o vento frio. Não havia pai, não havia reconhecimento familiar. Apenas uma hostilidade crua que Heitor sabia que merecia. Laura ainda segurava o guarda-chuva sobre Davi, seus olhos grandes e escuros observando a cena com uma mistura de curiosidade e apreensão. O pequeno, que mal tinha 2 anos quando Heitor se foi, se escondia atrás da irmã, agarrado ao seu urso de pelúcia como se fosse um escudo. "Tenho um apartamento vazio no centro histórico." As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse processá-las completamente. "Na rua direita, é mobiliado e..." Ele parou, consciente do quão inadequado tudo aquilo soava. Isabela finalmente se virou para olhá-lo. Água escorria por seu rosto, misturando-se com o que poderiam ser lágrimas, embora Heitor soubesse que ela nunca admitiria. Seus olhos, aqueles mesmos olhos que um dia o haviam olhado com amor, agora refletiam uma mistura de dignidade ferida e desespero contido. "Não precisamos da sua caridade, Heitor." Sua voz era firme, mas o tremor de suas mãos, enquanto tentava segurar a lona sobre as caixas, atraía. Um novo trovão retumbou no céu, fazendo Davi soltar um pequeno grito. Dessa vez, foi Laura quem o consolou, sussurrando algo em seu ouvido que pareceu acalmá-lo.
Heitor observou a interação com uma pontada de dor, consciente de todos os momentos semelhantes que havia perdido. Não é caridade, respondeu, tentando manter um tom neutro. É o mínimo que posso fazer pela... Ele parou, as palavras, minha família, morrendo em seus lábios. Tinha ele o direito de chamá-los assim depois de tanto tempo? Por que agora? A pergunta de Caio pairou no ar como uma acusação. Onde você estava quando a mamãe trabalhava 3 turnos? Quando Davi ficou doente no ano passado? Quando Laura precisou de seus óculos novos? Cada pergunta era como uma facada, revelando vazios que Heitor nem sequer sabia que existiam. Davi havia ficado doente? Laura usava óculos? Detalhes fundamentais das vidas de seus filhos que ele desconhecia por completo. Caio, Isabela interrompeu, sua voz se suavizando ao se dirigir ao filho. Por favor, me ajuda com essas caixas. A chuva continuava caindo implacavelmente, encharcando as poucas posses que restavam na calçada. Heitor observou como um livro infantil começava a se desfazer sob a água, suas páginas coloridas se transformando em uma massa irreconhecível. O apartamento está disponível agora mesmo, insistiu Heitor, tirando as chaves do bolso. É temporário até que... Ele parou novamente, consciente de que não tinha o direito de impor condições ou prazos. Isabela olhou para seus filhos, avaliando a situação. Davi espirrou, e aquilo pareceu ser o fator decisivo. 1 mês, disse. Finalmente cada palavra claramente dolorosa. Só até que eu encontre algo melhor. Heitor concordou, resistindo ao impulso de fazer promessas que não tinha certeza de poder cumprir. Tirou seu telefone e ligou para seu assistente, ignorando o horário tardio. Manuel, preciso que você envie um caminhão de mudança para mim. Rua do Comércio, número 47. Agora mesmo. Enquanto esperavam, o silêncio entre eles era mais pesado que a chuva que caía. Heitor observou como Isabela organizava metodicamente o que restava de suas posses, dirigindo Caio e Laura com gestos suaves, mas firmes. Era a mesma eficiência que ele havia admirado nela anos atrás, quando ela organizava eventos beneficentes em sua mansão, só que agora aplicada a uma situação que nunca deveria ter existido. O caminhão chegou em tempo recorde, e os trabalhadores começaram a carregar as caixas encharcadas sob a supervisão atenta de Isabela. Heitor tentou ajudar, mas um olhar de Caio o manteve à distância. Conforma-se em segurar um guarda-chuva sobre Davi, que o olhava com uma mistura de confusão e curiosidade. Você é amigo da mamãe? Perguntou o pequeno inocentemente, e Heitor sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços. É complicado, respondeu, as palavras amargas em sua boca. Como explicar a uma criança de 7 anos que você era seu pai, mas que havia escolhido desaparecer de sua vida por orgulho e suposições equivocadas? Quando o último móvel foi carregado, Heitor deu a direção do apartamento aos trabalhadores e ofereceu levar a família em seu carro. Isabela negou com a cabeça. Vamos no caminhão, disse simplesmente, e Heitor não insistiu. Ele os observou subirem na cabine do caminhão. Primeiro Davi, depois Laura, depois Caio e finalmente Isabela. Nenhum olhou para trás enquanto o veículo se afastava sob a chuva, deixando Heitor sozinho na rua, com seu terno arruinado e um peso no peito que nenhuma conta bancária poderia aliviar. Subiu em seu Mercedes e o seguiu a uma distância prudente, como um guardião não solicitado. Enquanto dirigia, sua mente repassava obsessivamente os acontecimentos dos últimos 5 anos. Cada decisão, cada momento de raiva, cada acusação lançada no calor do momento. Quantas vezes Isabela havia tentado se explicar? Quantas oportunidades de ouvir a verdade ele havia rejeitado, se escudando em seu orgulho ferido? O caminhão parou em frente ao prédio na rua direita, uma estrutura colonial restaurada que em outros tempos lhe teria provocado satisfação profissional. Agora, porém,
só conseguia ver o quão modesto parecia em comparação com a vida que sua família havia tido antes, com a vida que mereciam ter. À madrugada, encontrou Heitor, sentado em seu escritório no último andar do edifício Porto Seguro, com a cidade colonial se estendendo sob suas janelas como uma tela salpicada de luzes tênues. A tempestade havia cessado, deixando para trás um silêncio pesado e o aroma característico da terra molhada que entrava pela janela entreaberta. Em frente a ele, a tela de seu computador mostrava documentos que normalmente teriam capturado toda a sua atenção. Projeções financeiras, plantas de desenvolvimento, contratos pendentes. No entanto, seus olhos estavam fixos em uma pasta diferente, uma que ele havia ignorado deliberadamente por anos. Projeto Praia do Forte. Senhor Almeida, a voz de Manuel, seu assistente, o surpreendeu. Ele não havia notado que ainda estava no escritório. Encontrei as informações que o senhor solicitou sobre o despejo. Heitor pegou a pasta que Manuel lhe estendeu, seu estômago se contraindo ao ver o timbre de sua própria empresa nos documentos. As páginas relatavam uma história que o fez sentir fisicamente doente. Sua empresa imobiliária Almeida havia adquirido sistematicamente propriedades na Praia do Forte durante os últimos 2 anos, frequentemente a preços muito abaixo do mercado. Quem autorizou isso? Perguntou, embora já suspeitasse da resposta. O senhor Vicente, senhor. Como diretor de aquisições, ele tem autoridade para comprar propriedades, sim, interrompeu Heitor, sua voz tensa. Não para sediar famílias vulneráveis. Os documentos revelavam uma prática sistemática, cortes de serviços acidentais, inspeções surpresa, pressão constante sobre os moradores. Tudo perfeitamente legal no papel, mas eticamente repugnante. E Isabela, sua Isabela, havia sido uma das vítimas. Manuel, preciso que investigue algo mais, disse Heitor, esfregando as têmporas. Quero saber tudo sobre a situação atual de Isabela Castro. Trabalhos, despesas médicas, tudo. Enquanto esperava, Heitor se aproximou da janela. Paraty dormia sob um manto de nuvens dispersas, as cúpulas de suas igrejas brilhando tenuemente sob a luz da lua ocasional. Em algum lugar daquela cidade, em um de seus próprios apartamentos, sua família tentava reconstruir sua vida após o despejo. O som de passos apressados o alertou sobre o retorno de Manuel. A expressão no rosto de seu assistente lhe disse que as notícias não seriam agradáveis. A senhora Castro trabalha em 3 lugares diferentes, começou Manuel, consultando suas anotações. É recepcionista no Hotel Pousada do Sol pela manhã, dá aulas de inglês no Instituto Cultural à tarde e nos fins de semana trabalha como guia turística. Heitor sentiu sua garganta se fechar. Isabela, que um dia havia sido a anfitriã mais elegante de Paraty, agora trabalhava praticamente sem descanso. Há mais, continuou Manuel, hesitando visivelmente. Há 2 anos, ela foi diagnosticada com uma condição autoimune. Os tratamentos são caros e seu plano de saúde básico não cobre todas as despesas. As pernas de Heitor ameaçaram ceder. Ele se apoiou na escrivaninha, tentando processar a informação. Isabela estava doente, trabalhando até o esgotamento, enquanto ele vivia em sua bolha de luxo, convencido de sua própria justiça. As crianças, começou, mas não conseguiu terminar a frase. A mais nova, Davi, tem dificuldades de aprendizagem, que requerem terapia especial, continuou Manuel, sua voz profissional, mas compassiva. A senhorita Laura mantém uma média excelente na escola e ganhou vários concursos de ciências. E o jovem Caio, sim, é um músico talentoso. Toca violino na orquestra juvenil da cidade. Aparentemente, herdou o talento musical da mãe. Heitor fechou os olhos, lembrando-se do piano que ocupava um lugar privilegiado em sua antiga casa.
o instrumento que Isabela tocava nas tardes, enquanto ele estava ocupado demais com seus negócios para ouvir. Há algo mais que o senhor deveria ver, disse Manuel, estendendo outro documento. É sobre o incidente que provocou o divórcio de vocês. Heitor pegou o papel com mãos trêmulas. Era um registro de entrada no país. Ricardo Castro, irmão de Isabela, retornando da Espanha após 5 anos de ausência. A data coincidia exatamente com o dia em que Heitor havia visto Isabela se encontrando secretamente com um homem em um café no centro. Seu cunhado esteve no país por 3 semanas, explicou Manuel. Segundo os registros bancários da época, a senhora Castro realizou várias transferências para sua conta durante esse período. As peças começaram a se encaixar na mente de Heitor como um quebra-cabeça cruel. O homem do café, as transferências de dinheiro, a recusa de Isabela em explicar, não havia sido um caso. Era seu irmão, provavelmente precisando de ajuda financeira, e ela, conhecendo o orgulho de Heitor e sua complicada relação com o cunhado, havia tentado lidar com a situação discretamente. Senhor, a voz de Manuel o tirou de seus pensamentos. Há uma reunião do conselho amanhã às 9. O senhor Vicente apresentará o plano final para o desenvolvimento da Praia do Forte. Heitor concordou mecanicamente, sua mente já formulando um plano. Manuel, cancele meus compromissos da manhã e consiga todas as informações que puder sobre práticas predatórias no setor imobiliário. Quero precedentes legais, casos semelhantes, tudo. Quando Manuel se retirou, Heitor permaneceu em seu escritório, observando o amanhecer que começava a atingir o céu de rosa e laranja. Os primeiros sinos da igreja de Nossa Senhora do Rosário tocaram ao longe, marcando o início de um novo dia. Ele pegou seu telefone e, após 5 anos, abriu a galeria de fotos familiares que nunca havia tido coragem de apagar. As imagens o transportaram a um tempo mais feliz. Férias na praia, aniversários, recitais escolares. Em cada foto, Isabela sorria com aquele brilho especial nos olhos que ele havia confundido com falsidade, quando na realidade era puro amor. Me desculpe, sussurrou para a imagem em sua tela, palavras que deveria ter dito anos atrás. Me desculpe tanto. O sol começava a iluminar as ruas de Paraty quando o Heitor finalmente se levantou de sua escrivaninha. Ele tinha uma reunião do conselho a preparar, uma empresa a reestruturar e, o mais importante, uma família a reconquistar. Não seria fácil e talvez alguns danos fossem irreparáveis, mas pela primeira vez em 5 anos, ele sentia que estava tomando o caminho certo. A sala de reuniões do edifício Porto Seguro vibrava com uma tensão mal contida. Ao redor da mesa de mogno polido, os membros do conselho da imobiliária Almeida trocavam olhares inquietos enquanto Heitor permanecia de pé em frente à tela de projeção, seus olhos fixos nas imagens do projeto da Praia do Forte. Como podem ver, a voz de Vicente Almeida enchia a sala com seu característico tom autoritário. O plano de desenvolvimento promete um retorno de investimento de 300% nos primeiros 2 anos. Só precisamos finalizar a aquisição das últimas propriedades em... Não! A palavra de Heitor cortou o ar como uma faca. O projeto é cancelado. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Vicente, que havia estado apontando gráficos de projeção financeira, ficou com a caneta laser suspensa no ar. Desculpe? A voz de Vicente tremeu ligeiramente. Heitor, este projeto representa anos de planejamento. Os investidores serão informados de que a imobiliária Almeida está tomando uma nova direção, interrompeu Heitor, sua voz firme, mas controlada. Manuel, por favor. Seu assistente começou a distribuir pastas entre os presentes. Heitor observou como os rostos dos executivos passavam da confusão à incredulidade enquanto liam o conteúdo.
O que vocês têm diante de vocês é evidência documentada de práticas predatórias em nossas aquisições de propriedades, explicou o Heitor. Táticas de pressão, manipulação de serviços básicos, ameaças veladas, tudo executado sob nosso nome. São práticas padrão no setor, protestou Vicente, seu rosto ficando vermelho. Completamente legais. Legal não significa ético, respondeu Heitor, aproximando-se da janela. De lá, ele conseguia ver a Praia do Forte, seus telhados de telhas vermelhas brilhando sob o sol da manhã. Quantas famílias nós deslocamos, Vicente? Quantas vidas destruímos em nome do progresso? Ele se virou para enfrentar o conselho, sua expressão determinada. A partir de hoje, implementaremos um novo modelo de desenvolvimento, um que beneficie a comunidade em vez de destruí-la. As 2 horas seguintes foram intensas. Heitor apresentou seu novo plano, um projeto de renovação que manteria os moradores atuais, melhorando a infraestrutura sem aumentar significativamente os custos de vida. As margens de lucro seriam menores, mas sustentáveis. Quando a reunião terminou, Vicente foi o último a sair. Ele parou na porta, sua postura rígida. Isso não acabou, Heitor. O Conselho não aceitará uma redução tão drástica nos lucros. Heitor simplesmente concordou, consciente de que acabara de iniciar uma guerra que poderia lhe custar sua empresa. O apartamento na rua direita estava silencioso quando Heitor chegou naquela tarde. Ele havia decidido visitar sua família, levando consigo caixas com as posses que Isabela havia deixado na mansão anos atrás e que ele nunca havia tido coragem de descartar. Caio abriu a porta, sua expressão cautelosa ao vê-lo. Mamãe está trabalhando, disse secamente. Eu sei, respondeu Heitor. Vim ver como vocês estão. O adolescente hesitou um momento antes de permitir que ele entrasse. O apartamento, embora modesto, estava impecavelmente arrumado. Heitor reconheceu alguns móveis de sua antiga vida juntos. O espelho veneziano que Isabela tanto amava, a poltrona onde ele costumava embalar Davi. Laura estava sentada à mesa da sala de jantar, cercada de livros didáticos. Ela levantou os olhos brevemente, seus novos óculos refletindo a luz da tarde. Davi está em sua terapia, informou, voltando a seus estudos. Heitor se aproximou cautelosamente da mesa. Medicina? Perguntou, percebendo os títulos dos livros. Biologia avançada, corrigiu Laura. Tem uma prova na próxima semana. Era sua matéria favorita, comentou Caio da cozinha, onde preparava café. Ou você já não se lembra? O comentário doeu, mas Heitor o aceitou como merecido. Eu me lembro, disse suavemente. Sua mãe sempre dizia que você herdou minha facilidade para as ciências. Um silêncio desconfortável preencheu o espaço. Heitor notou um violino em um canto da sala, ao lado de partituras cuidadosamente organizadas. Você tem algum concerto próximo? Perguntou a Caio. O adolescente pareceu surpreso com a pergunta. Sábado, respondeu depois de um momento. No Teatro Municipal. Eu gostaria de ir, disse Heitor, consciente de que estava pisando em terreno delicado. Caio o olhou fixamente, uma batalha interna refletida em seus olhos. É às 7, disse. Finalmente, nem aceitando nem recusando a proposta. O som de chaves na porta interrompeu o momento. Isabela entrou, ainda vestida com o uniforme do hotel, e parou bruscamente ao ver Heitor. Trouxe algumas coisas, explicou ele, apontando para as caixas. Documentos importantes, fotos, lembranças. Isabela concordou mecanicamente, mas sua atenção estava em outra parte. Heitor notou as olheiras sob seus olhos, o leve tremor em suas mãos, enquanto ela deixava sua bolsa. Você está bem? Perguntou preocupado. Estou perfeitamente, respondeu ela, mas sua voz atraiu. Ela cambaleou ligeiramente e antes que alguém pudesse reagir, suas pernas cederam.
Heitor a segurou antes que ela tocasse o chão, seu corpo recordando o movimento como se os últimos 5 anos não tivessem existido. Isabela! Gritaram Laura e Caio ao mesmo tempo, correndo em direção a eles. Estou bem, murmurou ela, tentando se levantar. Só preciso descansar um pouco. Não, você não está bem, disse Heitor com firmeza. Caio, chama o doutor Ricardo. Laura, traz água. Para sua surpresa, ambos os adolescentes obedeceram sem protestar. Enquanto segurava Isabela, Heitor sentiu o peso de todas as suas decisões passadas, de cada momento em que ele havia permitido que seu orgulho nublasse seu julgamento. Mas também sentiu algo mais, uma determinação renovada. Isso acabou, sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Não mais 3 empregos, não mais sacrifícios desnecessários. Isabela tentou protestar, mas estava muito fraca. Heitor a levantou suavemente e a levou para o sofá, consciente de que cada passo que dava não era apenas um movimento físico, mas um passo em direção à redenção que tanto precisava. A sala de espera do Hospital São Vicente de Paulo havia se transformado em um limbo de tempo suspenso. Heitor, sentado entre Caio e Laura, observava o vai e vem de médicos e enfermeiras enquanto Davi dormia encolhido no assento ao lado, seu urso de pelúcia firmemente abraçado contra o peito. O doutor Ricardo havia insistido em hospitalizar Isabela após examiná-la no apartamento. Exaustão severa, havia diagnosticado, complicada por sua condição autoimune. Ela precisa de atenção imediata. Por que vocês não me disseram que estava piorando? A voz de Heitor quebrou o silêncio, dirigindo-se a Caio. O adolescente manteve o olhar fixo no chão. Tentamos. Ligamos para você várias vezes há 2 anos, quando ela foi diagnosticada com a doença. Você nunca respondeu. Heitor sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele lembrava vagamente aquelas ligações, números desconhecidos que havia bloqueado automaticamente, convencido de que era Isabela tentando manipulá-lo de alguma forma. Ela não queria que tentássemos mais, acrescentou Laura, sua voz suave, mas acusadora. Disse que você havia deixado sua posição bem clara. O peso de seus erros ameaçava esmagá-lo. 5 anos de ausência voluntária, de se recusar a ouvir, de permitir que seu orgulho envenenasse cada possibilidade de reconciliação. Senhor Almeida, a voz do Dr. Ricardo o tirou de seus pensamentos. Podemos conversar em particular? Heitor se levantou, notando como Caio imediatamente se tensionou. O que o senhor tiver a dizer sobre a mamãe, podemos ouvir todos, declarou o adolescente. O doutor olhou para Heitor, que assentiu. Vocês têm todo o direito, concedeu. A condição de sua mãe é séria, começou o doutor ajustando seus óculos. O estresse crônico e o excesso de trabalho exacerbaram seu lúpus. Os medicamentos que ela estava tomando já não são suficientes. Precisamos iniciar um novo tratamento, mais agressivo. Quanto vai custar? Perguntou Laura. Prática como sempre. O tratamento completo, incluindo a internação. O doutor nomeou um valor que fez os irmãos trocarem olhares de preocupação. Eu me responsabilizarei, interveio Heitor imediatamente. Não, a voz de Isabela, fraca, mas firme, surpreendeu a todos. Ela estava de pé no corredor, apoiada no batente da porta de seu quarto, vestindo um roupão de hospital. Não preciso do seu dinheiro, Heitor. Isabela, por favor. Heitor se aproximou dela, notando o quão frágil ela parecia sob as luzes fluorescentes. Isso não é sobre nós, é sobre sua saúde, sobre as crianças. Sempre foi sobre as crianças, respondeu ela, sua voz se quebrando levemente. Por que você acha que eu nunca te procurei quando fui diagnosticada? Não queria que você pensasse que eu estava atrás do seu dinheiro,
como você sempre assumiu. Heitor sentiu seu coração se contrair. Isabela, sabem por que o pai de vocês nos abandonou? Isabela se dirigiu a seus filhos, ignorando os protestos do doutor sobre que ela devia descansar. Porque ele viu seu tio Ricardo em um café. Comigo, ele assumiu o pior, como sempre. Ele nem sequer me deixou explicar que Ricardo precisava de ajuda para seu tratamento na Espanha. Mamãe, não é necessário, começou Caio. Mas Isabela continuou. Ricardo estava morrendo de câncer. Ele precisava de dinheiro para um tratamento experimental. Seu pai sempre o odiou. Acreditava que ele era um aproveitador. Então eu o ajudei em segredo, usando minhas economias. E quando seu pai nos viu juntos, eu assumi que você estava me traindo, completou Heitor, a vergonha tingindo cada palavra. Eu nem sequer te dei a oportunidade de explicar. Ricardo morreu 6 meses depois. A voz de Isabela se quebrou completamente. Eu só queria me despedir do meu irmão, ver seus sobrinhos uma última vez. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Davi, que havia acordado durante a conversa, olhava para todos com olhos confusos. O tio Ricardo está no céu? Perguntou, inocentemente. Isabela escorregou pelo batente da porta, suas forças a abandonando. Heitor a segurou instintivamente e, desta vez, ela não o rejeitou. Senhora Castro, precisa voltar para a cama, interveio o doutor Ricardo com firmeza. Enquanto Heitor ajudava Isabela a retornar ao seu quarto, ele sentiu o olhar de seus filhos cravado em suas costas. A verdade, finalmente revelada, flutuava no ar como um pesado manto de culpa e arrependimento. O tratamento, disse Isabela uma vez deitada, sua voz apenas um sussurro. Eu não posso pagar. Você não precisa fazer isso, respondeu Ricardo, tomando sua mão com cuidado. Por favor, deixe-me fazer, não por mim, não por nós, mas por eles. Ele apontou para a porta, onde seus 3 filhos observavam com expressões preocupadas. Helena fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo pela bochecha. Tudo bem, cedeu finalmente, mas com uma condição. Qualquer uma. Preciso que me prometa algo, disse ela, olhando-o diretamente nos olhos. Prometa que desta vez você vai ficar. Não por mim, mas por eles. Eles perderam muito tempo com você. Ricardo apertou suavemente sua mão, sentindo o pulso fraco sob seus dedos. Prometo, sussurrou, e pela primeira vez em 5 anos sentiu que estava fazendo uma promessa que realmente podia cumprir. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre Paraty, pintando o céu em tons dourados e rosados. Os sinos da igreja matriz soavam ao longe, marcando o fim de um dia que havia mudado tudo. No quarto do hospital, uma família fragmentada começava lentamente a encontrar o caminho de volta para a unidade. Os dias seguintes se passaram em um vai-vem constante entre o hospital e os escritórios da construtora Oliveira. Ricardo havia estabelecido uma rotina que nunca acreditou ser possível. Tomava café da manhã com as crianças no apartamento da Rua do Porto, levava-as para a escola, atendia ao escritório pela manhã, visitava Helena durante o almoço e voltava a tempo de ajudar Lúcia com seus deveres de biologia ou ouvir Mateus praticar violino. Naquela manhã, porém, a tensão no escritório era palpável. Ricardo revisava os últimos relatórios financeiros quando Manuel entrou apressadamente. Senhor Oliveira, o senhor precisa ver isso, disse seu assistente, colocando o jornal local sobre sua mesa. A manchete lhe causou um nó no estômago. Construtor Oliveira sob investigação. Denunciam práticas predatórias no setor imobiliário. A foto que acompanhava a matéria mostrava Alexandre Vargas, apertando a mão de um conhecido jornalista investigativo. Vargas vazou a informação, murmurou Ricardo, folheando as páginas. O artigo detalhava anos de práticas questionáveis, mas convenientemente omitia as recentes mudanças implementadas por Ricardo.
O telefone começou a tocar incessantemente. Investidores preocupados, sócios comerciais exigindo explicações, jornalistas buscando declarações. Ricardo manteve a calma, respondendo cada ligação com a mesma determinação tranquila. Manuel, chamou seu assistente após a última ligação, prepare uma coletiva de imprensa para esta tarde. É hora de a construtora Oliveira mostrar seu novo rosto. No hospital, Helena apresentava sinais de melhora. Os novos medicamentos começavam a fazer efeito e a cor havia voltado às suas bochechas. Ricardo a encontrou sentada na cama, revisando papéis do trabalho. Você deveria estar descansando, repreendeu-a suavemente, tirando os documentos de suas mãos. Não posso perder os 3 empregos, protestou ela, embora com menos vigor que antes. Já falei com seus empregadores, respondeu Ricardo. O hotel vai manter sua vaga e o Instituto Cultural está disposto a esperá-la. Helena olhou para ele com uma mistura de gratidão e receio. E o trabalho de guia? Sobre isso, Ricardo hesitou por um momento. Tenho uma proposta diferente. Ele explicou seu plano para reestruturar a construtora Oliveira, incluindo a criação de um novo departamento de desenvolvimento comunitário sustentável. Preciso de alguém que entenda realmente a comunidade, que saiba equilibrar o progresso com a preservação. Está me oferecendo emprego? Helena arqueou uma sobrancelha incrédula. Estou oferecendo uma sociedade, corrigiu Ricardo. Você sempre foi melhor que eu em entender as pessoas. Enquanto eu via números, você via famílias. Antes que Helena pudesse responder, uma comoção no corredor chamou sua atenção. Mateus entrou correndo no quarto, seu rosto radiante de emoção. Fui selecionado, exclamou ele agitando uma carta. Vou tocar o solo no concerto de sábado. Helena sorriu amplamente, estendendo os braços para abraçar seu filho. Ricardo ficou de lado, observando a cena com uma mistura de orgulho e melancolia. Você vai vir? A pergunta de Mateus, dirigida a Ricardo, o pegou de surpresa. Não, perderia por nada, respondeu ele, sentindo que algo se afrouxava em seu peito quando Mateus assentiu com aprovação. Lúcia apareceu pouco depois, carregando sua mochila cheia de livros e Daniel na mão. A professora disse que posso apresentar meu projeto de ciências na feira estadual. Anunciou, menos eufórica que seu irmão, mas igualmente orgulhosa. Projeto de ciências? Perguntou Ricardo. Sobre o impacto ambiental do desenvolvimento urbano, explicou Lúcia, lançando-lhe um olhar significativo. Especificamente como os empreendimentos imobiliários afetam os ecossistemas locais. Ricardo não conseguiu evitar um sorriso. Sua filha havia encontrado uma forma elegante de criticar seu trabalho anterior, enquanto propunha soluções para o futuro. Daniel, que havia estado incomumente quieto, aproximou-se da cama de sua mãe. Fiz um desenho na terapia, disse ele, estendendo um papel colorido. Somos todos nós. O desenho mostrava 6 figuras, Helena, os 3 filhos, Ricardo e uma figura adicional no céu, etiquetada como Tio Carlos. Ricardo sentiu um nó se formando em sua garganta. É lindo, meu amor, sussurrou Helena, abraçando seu filho mais novo. O momento foi interrompido pelo som do telefone de Ricardo. Era Manuel, com notícias urgentes sobre a coletiva de imprensa. Tenho que ir, anunciou Ricardo, pegando seu paletó. A imprensa... Nós sabemos, interrompeu Mateus, apontando para seu telefone. Está em todas as redes sociais. Vá, disse Helena suavemente. Faça o que você tem que fazer. Ricardo parou na porta, olhando para sua família reunida. Helena na cama do hospital, mais forte a cada dia. Mateus com sua carta de seleção, Lúcia com seus livros de ciências e Daniel com seu desenho que os unia a todos, mesmo aqueles que já não estavam. Vou voltar para o jantar, prometeu, e desta vez todos sabiam que cumpriria sua palavra. Enquanto dirigia para o escritório,
Ricardo refletiu sobre como, em apenas uma semana, sua vida havia dado um giro completo. A crise que Vargas havia desatado poderia destruir sua empresa, mas paradoxalmente lhe havia dado a oportunidade de reconstruir algo muito mais valioso: sua família. Os sinos da igreja matriz soaram ao longe, e Ricardo lembrou algo que Helena costumava dizer: os sinos de Paraty marcam mais que o tempo, marcam os momentos em que a vida nos dá outra oportunidade. A sala de conferências do Hotel Pousada do Sol estava lotada de jornalistas quando Ricardo subiu ao pódio. As câmeras piscavam como relâmpagos, lembrando-o ironicamente daquela noite de tempestade que havia mudado tudo. Ele ajustou o microfone e, pela primeira vez em sua carreira, decidiu começar com a verdade. Há uma semana, sua voz ressoou clara na sala. Eu vi como uma família foi despejada debaixo da chuva. O que nenhum dos presentes sabe é que essa família era a minha própria. Um murmúrio percorreu a audiência. Na primeira fila, Alexandre Vargas mexeu-se desconfortável em seu assento. Durante anos, a construtora Oliveira operou sob a premissa de que o progresso exige sacrifícios. Hoje, estou aqui para admitir que estávamos errados. Eu estava errado. Ricardo prosseguiu detalhando seu novo plano para o bairro da Praia. Um projeto de desenvolvimento que preservaria a comunidade existente enquanto melhorava a infraestrutura. Ele explicou como cada família deslocada seria compensada justamente e como a empresa estabeleceria um fundo para desenvolvimento comunitário. A partir de hoje, concluiu ele, a construtora Oliveira não apenas construirá prédios, construiremos comunidade. As perguntas começaram como uma avalanche. O que o senhor diz diante das acusações de práticas predatórias? É verdade que os investidores estão retirando seu apoio? Como isso afetará os acionistas? Ricardo respondeu a cada pergunta com uma honestidade que surpreendeu até mesmo Manuel. Quando chegou a pergunta inevitável sobre sua família, ele fez uma pausa significativa. Meu maior erro não foi profissional, mas pessoal. Eu permiti que o orgulho e os preconceitos destruíssem o que eu tinha de mais valioso. Essa crise me ensinou que às vezes precisamos perder tudo para entender o que é realmente importante. No hospital, Helena, Mateus e Lúcia assistiam à coletiva de imprensa na pequena televisão do quarto. Daniel dormia na poltrona, alheio ao drama que se desenvolvia na tela. Nunca o vi assim, murmurou Helena, mais para si mesma do que para seus filhos. Vulnerável? Sugeriu Lúcia, que havia herdado a aguda capacidade de observação de sua mãe. Humano, corrigiu Mateus, surpreendendo ambas com sua perspicácia. O telefone de Helena tocou, mostrando um número que ela não via há anos. Isabel, respondeu com cautela. Isabel Monteiro havia sido sua melhor amiga durante os anos de seu casamento com Ricardo, até que o divórcio havia criado um abismo entre elas. Helena, acabei de ver a coletiva. A voz de Isabel tremia levemente. Preciso te dizer algo sobre a noite em que Ricardo acreditou que você o estava traindo. Helena incorporou-se na cama, seu coração acelerando. O que você quer dizer? Eu fui quem disse a Ricardo que eu te tinha visto com outro homem no café. Eu não sabia que era Carlos, juro. Vargas. Ele me convenceu de que te tinha visto. Ele me mostrou fotos manipuladas. O mundo pareceu parar por um momento. Vargas? Helena mal conseguia processar a informação. Por quê? Ele queria o controle da empresa, explicou Isabel, sua voz quebrando-se. Ele sabia que Ricardo era vulnerável quando se tratava de você, de suas inseguranças sobre Carlos. Ele usou isso para separá-los, para que Ricardo se concentrasse apenas no trabalho, deixando-o com mais poder operacional. Mateus, que havia estado ouvindo, levantou-se abruptamente. Temos que dizer ao papai. Era a primeira vez que ele o chamava de papai em 5 anos.
No estacionamento do hotel, Ricardo enfrentava um furioso Alexandre Vargas. "Você nos destruiu", gritava o executivo. "Anos de trabalho, milhões em contratos, tudo por uma crise de consciência." "Não, Alexandre", respondeu Ricardo com calma. "A destruição começou quando permitimos que a ganância ditasse nossas ações." "Ganância?" Vargas soltou uma risada amarga. "E sua preciosa Helena? Você acha que ela vai te perdoar só porque agora você está fazendo de herói moral?" Algo no tom de Vargas fez Ricardo parar. "O que você sabe sobre Helena?" "Sei o suficiente", sorriu Vargas com malícia. "O suficiente para ter orquestrado seu pequeno encontro com seu amante há 5 anos. Foi tão fácil convencer Isabel a te contar o que tinha visto." Ricardo sentiu que o chão se movia sob seus pés. Antes que ele pudesse reagir, uma voz interrompeu. "Você gravou tudo?" Era Mateus, de pé ao lado de um pilar do estacionamento, segurando seu telefone bem alto. Vargas empalideceu. Atrás de Mateus, Manuel e 2 membros do conselho administrativo emergiram das sombras. "Sua confissão será muito interessante para a polícia", continuou Mateus, sua voz tremendo levemente, mas firme. "E para os acionistas." Ricardo olhou para seu filho, com uma mistura de espanto e orgulho. O adolescente que o havia desprezado uma semana antes, agora estava ali, defendendo-o, demonstrando uma astúcia e coragem que lhe lembravam tanto Helena. "Filho", começou Ricardo, mas Mateus o interrompeu. "Mamãe precisa de você", disse simplesmente. "Há algo que você precisa saber." Enquanto a segurança do hotel escoltava um perturbado Vargas, Ricardo seguiu seu filho até o carro. As últimas luzes do dia banhavam Paraty em tons dourados, e os inevitáveis sinos da igreja matriz soavam ao longe. "Sabe", disse Mateus enquanto subiam no carro, "tio Carlos costumava dizer que as segundas chances chegam quando estamos prontos para merecê-las." Ricardo assentiu em silêncio, sentindo que cada quilômetro que os aproximava do hospital era também um passo mais para a redenção que tanto havia buscado. O quarto do hospital havia se tornado um conselho familiar improvisado. Helena, sentada em sua cama com mais cor no rosto do que nos dias anteriores, ouvia em silêncio enquanto Ricardo reproduzia a gravação de Vargas. Daniel dormia na poltrona, alheio às revelações que abalavam os alicerces de sua família, enquanto Lúcia segurava a mão de sua mãe, e Mateus permanecia de pé, perto da janela, observando as luzes de Paraty que começavam a piscar no crepúsculo. Então tudo... Helena parou, procurando as palavras certas. Tudo foi uma manipulação. Uma manipulação que funcionou perfeitamente porque eu estava disposto a acreditar no pior, admitiu Ricardo, sentando-se na beira da cama. Porque meu orgulho e minhas inseguranças eram o terreno perfeito para que a semente da dúvida crescesse. Isabel me ligou, disse Helena suavemente. Ela me contou sua parte em tudo isso. Como Vargas a convenceu com fotos manipuladas, como ele brincou com seus próprios medos e preconceitos. Destruiu nossa família por dinheiro. A voz de Mateus continha uma mistura de incredulidade e raiva. Por poder numa empresa. Não, interveio Lúcia, surpreendendo a todos com sua clareza. Nós permitimos que ela destruísse. Todos guardamos segredos, todos assumimos o pior dos outros. Ricardo olhou para sua filha com espanto. Aos 12 anos, Lúcia demonstrava uma compreensão da natureza humana que ele havia levado décadas para desenvolver. Carlos tentou te explicar, continuou. Helena, sua voz quebrando-se levemente ao mencionar seu irmão. Na última vez que ele veio à casa, antes de tudo explodir, mas você... Me recusei a ouvi-lo, completou Ricardo. Eu estava tão convencido de que era mais uma de suas tentativas de conseguir dinheiro que nem mesmo lhe dei a oportunidade de falar. Um suave ronco de Daniel quebrou a tensão do momento.
Todos olharam para o pequeno, que havia se encolhido ainda mais na poltrona, abraçando seu inseparável urso de pelúcia. Sabem o que o Daniel me disse ontem na terapia? Helena sorriu suavemente. Que ele está feliz, porque seu desenho da família agora tem todos, até o tio Carlos no céu cuidando da gente. A terapeuta diz que o Daniel processa as mudanças através de seus desenhos, acrescentou Lúcia. Ela diz que é a forma dele dar sentido ao mundo. Ricardo se aproximou da poltrona onde seu filho mais novo dormia, acariciando suavemente seu cabelo. Talvez devêssemos aprender com ele, murmurou. Ver o mundo com essa inocência, essa capacidade de perdoar e se adaptar. Falando em se adaptar, Mateus afastou-se da janela, tirando alguns papéis de sua mochila. A orquestra quer fazer um concerto beneficente para arrecadar fundos para as famílias afetadas pelos despejos. Um concerto beneficente? Ricardo arqueou uma sobrancelha, interessado. Foi ideia do Mateus, explicou Lúcia com orgulho evidente por seu irmão. Ele convenceu o maestro da orquestra de que seria uma forma perfeita de unir a comunidade. E eu pensei, continuou Mateus, com uma timidez que lembrava o menino que ele havia sido, que talvez a construtora Oliveira pudesse patrocinar, como parte de sua nova abordagem comunitária. Ricardo sentiu seu coração se expandir. Este era seu filho, o mesmo que uma semana atrás mal podia olhar para ele, agora construindo uma ponte entre o mundo empresarial de seu pai e sua própria paixão pela música. É uma ideia excelente, disse Helena, sua voz profissional ativando-se automaticamente. Poderíamos envolver as escolas locais, fazer um evento verdadeiramente comunitário. Na verdade, Lúcia abriu sua própria mochila. Meu projeto de ciência sobre impacto ambiental poderia ser parte da exposição. Mostrar como o desenvolvimento sustentável e a cultura podem ir de mãos dadas. Ricardo observou sua família com espanto. Em meio à crise, em meio à dor e às revelações, eles estavam encontrando formas de curar não apenas a si mesmos, mas toda a comunidade. Há mais uma coisa, disse Helena, sua expressão tornando-se séria. O Dr. Roberto diz que poderei sair do hospital em 2 dias, mas você vai precisar de descanso e cuidados, completou Ricardo. Helena, sobre a proposta que eu te fiz. A sociedade na empresa. Ela assentiu. Eu estava pensando sobre isso, mas preciso que você entenda algo. Se eu aceitar, será nos meus termos. Não como sua ex-esposa, não como uma obra de caridade, mas como uma profissional que pode agregar valor à empresa. Nunca esperaria menos de você, respondeu Ricardo com um sorriso. De fato, acredito que a construtora Oliveira precisa desesperadamente da sua visão nesses momentos. Um suave bater na porta interrompeu a conversa. Era Manuel com uma expressão que misturava preocupação e alívio. Senhor Oliveira, a polícia está tomando o depoimento de Vargas e o Conselho Administrativo convocou uma reunião de emergência para amanhã. Ricardo assentiu, mas antes que ele pudesse levantar-se, Mateus falou. A que horas é meu ensaio amanhã, papai? A palavra papai flutuou no ar como uma nota musical perfeitamente executada. Ricardo olhou para seu filho, lembrando-se da promessa que havia feito a si mesmo. Às 4, respondeu sem hesitar. Estarei lá. A reunião terá que esperar. Helena sorriu, um sorriso que iluminou todo o quarto. As prioridades certas, finalmente, murmurou. Lá fora, os sinos da igreja matriz soaram, marcando o fim de mais um dia em Paraty. Mas para a família reunida naquele quarto de hospital, marcavam o começo de algo novo. Uma segunda chance, construída não sobre o esquecimento do passado, mas sobre a compreensão e o perdão. O Teatro Municipal vibrava com a energia dos ensaios. Os músicos da orquestra juvenil afinavam seus instrumentos enquanto o maestro organizava as últimas partituras. Na primeira fila,
Ricardo observava Mateus preparar seu violino, ajustando as cordas com uma precisão que lhe lembrava Helena quando tocava piano. O concerto beneficente vendeu todos os ingressos, comentou Lúcia, sentada ao lado de seu pai, enquanto revisava uma tabela de dados em seu tablet. E as doações corporativas superam nossas expectativas. Ricardo sorriu, orgulhoso de como sua filha havia assumido a organização do evento com uma eficiência impressionante. Aos 12 anos, ela lidava com planilhas e orçamentos com a mesma facilidade com que outras crianças jogavam videogame. "Mamãe vai vir ao ensaio?" perguntou Daniel do assento ao lado, onde desenhava o que parecia ser o teatro cheio de gente. "Ela chega a qualquer momento", respondeu Ricardo. Ela tinha uma reunião importante na construtora Oliveira. Helena havia recebido alta do hospital 3 dias atrás e, para surpresa de todos, havia aceitado imediatamente a proposta de sociedade na empresa. "Se vamos mudar as coisas", havia dito, "tem que ser de dentro." O som do violino de Mateus interrompeu seus pensamentos. As notas do Ave Maria de Schubert encheram o teatro, fazendo com que até mesmo os outros músicos parassem para ouvir. Ricardo fechou os olhos, deixando que a música o transportasse para outro tempo, quando uma família completa se reunia em torno de um piano numa tarde de domingo. "É a peça favorita do tio Carlos", sussurrou Lúcia, e Ricardo percebeu que seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. As portas do teatro abriram-se silenciosamente e Helena entrou, seu passo mais firme que nos dias anteriores. Ela sentou-se ao lado de Ricardo, sua presença tão natural como se nunca tivessem estado separados. "A diretoria aprovou o novo plano de desenvolvimento comunitário", sussurrou ela. "Até mesmo os acionistas mais conservadores estão a bordo, depois que as ações subiram com o anúncio do programa de moradia acessível." Ricardo assentiu, mas sua atenção estava em Mateus, que agora dirigia o resto da orquestra em um crescendo emotivo. "Ele se parece tanto com você quando toca", murmurou. "Ele tem a sua intensidade", respondeu Helena, "sua capacidade de mergulhar completamente no que ama." Daniel levantou-se do assento e sentou-se no colo de sua mãe, mostrando-lhe seu desenho. "Olha, mamãe, eu desenhei o Mateus tocando para os anjos." Helena abraçou seu filho mais novo, estudando o desenho onde figuras aladas pairavam sobre uma representação colorida do teatro. Em um canto, uma figura especialmente brilhante trazia o nome Tio Carlos. "Os anjos precisam de música também", disse Daniel, com a seriedade que somente uma criança de 7 anos pode manejar. O ensaio continuou por mais 1 hora, com Mateus aperfeiçoando cada nota até que o maestro deu sua aprovação final. Quando terminaram, o adolescente desceu do palco com uma mistura de satisfação e nervosismo em seu rosto. "Como foi?" perguntou, dirigindo-se surpreendentemente a Ricardo. "Perfeito", respondeu seu pai, resistindo ao impulso de abraçá-lo, respeitando os limites que ainda existiam entre eles. Seu tio Carlos estaria orgulhoso. Mateus ficou quieto por um momento, processando as palavras. "Você o conhecia bem?" perguntou finalmente. "O tio Carlos." Ricardo sentiu o peso de Helena e das outras crianças esperando sua resposta. "Não, tão bem quanto deveria", admitiu. "Deixei que meus preconceitos e meu orgulho me impedissem de ver quem ele realmente era." "Ele era o melhor contador de histórias", disse Lúcia de repente. "Eu me lembro que quando ele vinha nos visitar, ele contava histórias sobre suas viagens pela Espanha. E ele sempre trazia doces", acrescentou Daniel, embora suas lembranças do tio provavelmente viessem mais das histórias familiares do que da experiência própria. "A última vez que eu o vi", continuou Mateus, guardando cuidadosamente seu violino, "ele me prometeu que quando ele se recuperasse, ele me levaria para ver a Orquestra Sinfônica de Madrid." O silêncio que se seguiu estava carregado de emoções contidas.
Helena tomou a mão de Mateus suavemente. Sabe o quê? Disse Ricardo, uma ideia se formando em sua mente. Depois do concerto beneficente, poderíamos fazer essa viagem. Toda a família, visitar os lugares que Carlos amava em Madrid, ouvir a orquestra. Os olhos de Mateus iluminaram-se por um momento, mas então ele olhou para sua mãe com preocupação. Mas mamãe precisa descansar. E os tratamentos? O Dr. Roberto diz que viajar será possível em alguns meses, com os cuidados adequados. Interveio Helena. E eu acho que Carlos gostaria que fizéssemos essa viagem juntos. Podemos levar flores para onde o tio está, exclamou Daniel, sua inocência cortando a tensão do momento. Enquanto saíam do teatro, o sol da tarde dourava as cúpulas de Paraty. A família caminhou junta pelas ruas de pedra, parando ocasionalmente para que Daniel colhesse flores que sobressaíam entre os paralelepípedos. Você sabia, disse Helena a Ricardo enquanto observavam seus filhos caminharem à frente, que em todos esses anos eu nunca parei de tocar o Ave Maria? Era como minha forma de manter viva a memória de Carlos. Talvez, respondeu Ricardo, você possa tocá-la de novo. Em casa, quando você estiver mais forte, as crianças nunca te ouviram tocar piano. Helena olhou para ele com uma mistura de surpresa e emoção. Você guardou o piano? Nunca pude me desfazer dele, admitiu Ricardo. Suponho que uma parte de mim sempre esperou que você tocasse novamente algum dia. Os sinos da igreja matriz soaram ao longe, e pela primeira vez em anos, seu som não trazia melancolia, mas promessas de um futuro melhor. O escritório da construtora Oliveira havia mudado notavelmente nas últimas semanas. Onde antes pendiam fotografias de luxuosos empreendimentos imobiliários, agora se exibiam plantas de projetos comunitários e o prêmio recém-concedido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável. Mas a mudança mais significativa estava no novo escritório ao lado do de Ricardo, onde Helena havia estabelecido o Departamento de Desenvolvimento Comunitário. Os moradores do bairro da Praia têm algumas propostas interessantes, comentou Helena, estendendo vários documentos sobre a mesa de Ricardo. Sua cor havia melhorado consideravelmente, e embora ainda se cansasse com facilidade, sua energia era contagiante. Quais? Perguntou Ricardo, percebendo como ela havia organizado meticulosamente cada proposta com notas adesivas de diferentes cores. Eles querem transformar o terreno baldio da Rua da Matriz em uma horta comunitária, explicou Helena, apontando para uma planta. E as mães solteiras do bairro formaram uma cooperativa de artesanato. Elas precisam de um espaço para trabalhar e vender seus produtos. Ricardo estudou os documentos, admirando como Helena havia conseguido em poucas semanas o que ele não havia conseguido em anos: conquistar a confiança da comunidade. Também tem mais uma coisa, continuou ela, tirando um envelope. Isabel veio me ver esta manhã. Ricardo se tensou visivelmente. Apesar de Isabel ter sido fundamental para expor a manipulação de Vargas, seu papel na separação da família ainda pesava. Ela quer ajudar, explicou Helena suavemente. Sua fundação está interessada em financiar bolsas de estudo para as crianças do bairro. Você confia nela? Perguntou Ricardo. Eu a perdoo, respondeu Helena simplesmente. Assim como espero que todos tenhamos aprendido a perdoar. Um bater na porta interrompeu a conversa. Era Lúcia, que havia tomado o costume de vir ao escritório depois da escola. Pronta para a apresentação? Perguntou Helena. Lúcia assentiu, embora suas mãos tremessem levemente enquanto segurava seu laptop. Em menos de uma hora, ela apresentaria seu projeto de ciências sobre desenvolvimento sustentável para a diretoria. Respire fundo, aconselhou Ricardo, reconhecendo em sua filha os mesmos nervos que ele sentia antes de apresentações importantes.
Você os tem nas mãos com todos esses dados que você coletou. Não é só isso, admitiu Lúcia. É que... Bem, Mateus me ajudou a preparar algo especial para o final da apresentação. Helena e Ricardo trocaram olhares intrigados, mas antes que pudessem perguntar mais, Manuel entrou apressadamente. Senhor Oliveira, senhora Vega, os membros da diretoria estão chegando. E... Ele hesitou por um momento. Há uma surpresa na sala de conferências. Quando chegaram à sala, eles descobriram que ela havia sido transformada. Em um canto, Mateus afinava seu violino ao lado de vários colegas da orquestra juvenil. Daniel, sentado na primeira fila, desenhava concentradamente em seu caderno. "O que é isso?" perguntou Ricardo, surpreso. "Meu projeto não é apenas sobre números e gráficos", explicou Lúcia, ganhando confiança. "É sobre como o desenvolvimento sustentável deve incluir a cultura e as artes. E qual melhor maneira de demonstrar isso do que com música?" Os membros da diretoria começaram a chegar, claramente surpresos com a presença dos jovens músicos. Isabel entrou por último, parando brevemente para trocar um olhar de reconhecimento com Helena. A apresentação de Lúcia foi impecável. Com a precisão de uma cientista e a paixão de uma ambientalista, ela expôs como os projetos de desenvolvimento poderiam beneficiar tanto os investidores quanto a comunidade. Seus gráficos mostravam projeções financeiras junto a indicadores de bem-estar social. E para concluir, anunciou ela, fazendo um sinal para seu irmão, nós mostramos como a arte pode transformar qualquer espaço. Mateus e seus colegas começaram a tocar. Não era o Ave Maria desta vez, mas uma composição original que misturava elementos de música clássica com ritmos tradicionais brasileiros. A melodia encheu a sala, transformando o ambiente corporativo em algo mais humano, mais vivo. Daniel, que havia estado desenhando o tempo todo, levantou seu caderno. Ele havia desenhado o bairro da praia, mas não como era, mas como poderia ser. Cheio de cor, com jardins comunitários, espaços culturais e famílias felizes. Quando a música terminou, houve um momento de silêncio antes que a sala explodisse, em aplausos. Ricardo observou como vários membros da diretoria enxugavam discretamente os olhos. "Acho", disse o presidente da diretoria, "que acabamos de presenciar o futuro da construtora Oliveira." Após a apresentação, enquanto os funcionários e executivos parabenizavam Lúcia e Mateus, Helena aproximou-se de Ricardo. "Sabe o que o Daniel me disse sobre o desenho dele?" perguntou, apontando para onde o filho caçula exibia orgulhosamente sua obra a todos que quisessem ver. "Disse que desenhou o bairro como ele vê em seus sonhos, onde todas as famílias têm um lar e ninguém precisa ir embora." Ricardo sentiu um nó na garganta. "Nossos filhos", disse finalmente, "são pessoas melhores do que nós fomos na idade. E deles, eles são melhores porque aprenderam com nossos erros", corrigiu Helena, "e porque, apesar de tudo, nunca perderam a capacidade de sonhar." Os sinos da Igreja Matriz de São Francisco tocaram ao longe, misturando-se às últimas notas do violino de Mateus, que agora tocava suavemente enquanto os executivos continuavam conversando. Era uma melodia que falava de esperança, de segundas chances, de pontes construídas sobre abismos que um dia pareceram intransponíveis. A antiga mansão dos Pereira erguia-se silenciosa em Itaipava, suas janelas refletindo o pôr do sol de Petrópolis. Ricardo permanecia de pé no vestíbulo, observando como os trabalhadores da mudança embrulhavam cuidadosamente o último objeto que restava, o piano de cauda que havia sido testemunha de tantos momentos familiares. "Você tem certeza disso?" perguntou Manuel, que supervisionava a mudança. "Poderíamos armazená-lo?" "Não", interrompeu Ricardo.
O lugar dele é em casa, em nosso novo lar. A decisão de vender a mansão havia sido surpreendentemente fácil. O dinheiro da venda não só ajudaria a financiar os novos projetos comunitários da empresa, mas também representava um corte definitivo com o passado de ostentação e solidão. O novo lar que ele havia escolhido era uma casa colonial restaurada no centro histórico, suficientemente espaçosa para toda a família, mas sem os excessos da mansão. Helena havia participado da escolha, certificando-se de que houvesse um espaço perfeito para o piano na sala principal. "Pai!" A voz de Mateus o surpreendeu. Ele não o havia ouvido entrar. "Mamãe diz que você precisa ver isso." Ricardo seguiu o filho até o carro, onde Helena o esperava com uma caixa de papelão desgastada. "Achei isso enquanto arrumava as últimas coisas do apartamento", explicou ela. Dentro da caixa havia dezenas de cartas, todas endereçadas a Ricardo, todas sem abrir. As datas abrangiam os últimos 5 anos. "Carlos te escreveu toda semana durante o tratamento dele", disse Helena suavemente. "Até o fim." Ricardo pegou uma das cartas com mãos trêmulas. O carimbo postal era de Madrid, de 4 anos atrás. "Por que você nunca me enviou elas?" "Eu tentei no começo", respondeu Helena. "Mas você tinha bloqueado toda a comunicação. Depois eu simplesmente guardei elas, esperando o momento certo." Mateus observava a cena em silêncio, sua expressão indescritível. "O tio... Carlos nunca desistiu de você", disse finalmente, "mesmo quando você desistiu dele." Ricardo abriu a carta que tinha em suas mãos e começou a ler. "Querido Ricardo, a quimioterapia é exaustiva, mas os médicos estão otimistas. Helena me diz que você continua sem atender as ligações dela. Irmão, porque isso você é para mim, embora nunca me tenha visto assim. A vida é muito curta para deixar que o orgulho nos roube os momentos que poderíamos compartilhar." A voz de Ricardo quebrou. Mateus, em um gesto inesperado, colocou uma mão em seu ombro. "Tem mais uma coisa", disse Helena, tirando um envelope diferente de sua bolsa. "A última carta chegou 1 semana depois de..." Ela parou, incapaz de completar a frase. Ricardo pegou o envelope com reverência. A carta era breve. "Ricardo, o tempo está acabando e há tantas coisas que eu queria te dizer. Mas o mais importante é isso. Ame Helena e as crianças como elas merecem. Elas são o presente mais precioso que a vida te deu. E quando Mateus tocar violino, ouça com o coração. A música tem o poder de curar o que as palavras não conseguem. Com amor, Carlos." O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som do violino de Mateus. Sem que ninguém percebesse, ele havia pegado seu instrumento e começado a tocar o Ave Maria. "Era a forma dele se despedir", explicou Helena, as lágrimas escorrendo livremente por suas bochechas. "Ele tocou essa peça no enterro dele, embora mal conseguisse segurar o violino." Ricardo olhou para seu filho, vendo pela primeira vez não apenas o músico talentoso, mas a criança que havia encontrado na música uma forma de manter viva a memória do tio. "O concerto beneficente é amanhã", disse Mateus, abaixando o violino. "Vou tocar essa peça para encerrar, pelo tio Carlos e pela nossa família. E eu toco o acompanhamento", acrescentou Helena, olhando para o piano que os trabalhadores terminavam de garantir para o transporte. Ricardo olhou para ambos, sentindo que algo fundamental se movia em seu interior. Vocês me permitiriam sentar com vocês enquanto vocês ensaiam?" O sorriso de Mateus foi toda a resposta que ele precisava. Naquela noite, na nova casa, enquanto os trabalhadores terminavam de colocar o piano em seu lugar, a família se reuniu em volta dele. Lúcia ajudou Helena a organizar as partituras, enquanto Daniel desenhava em seu caderno, criando sua própria interpretação visual da música que estava por vir. As primeiras notas do piano se misturaram com o violino de Mateus, e por um momento,
Ricardo acreditou ver o sorriso de Carlos refletido nos olhos de seus filhos. Os sinos da igreja matriz de São Francisco tocaram ao longe, como se quisessem se juntar àquela sinfonia de reconciliação e esperança. O Teatro Municipal de Petrópolis brilhava sob as luzes do pôr do sol. A fila de espectadores se estendia por várias quadras, enquanto os moradores de Petrópolis, vestidos com suas melhores roupas, esperavam para o concerto beneficente mais comentado do ano. Nos bastidores, Mateus ajustava as cordas de seu violino com dedos trêmulos. Helena, elegante em um vestido azul marinho, revisava as partituras do Ave Maria uma última vez. "O nervosismo é bom", disse Ricardo, aproximando-se do filho. "Significa que você se importa." Mateus assentiu, incapaz de formar palavras. Na primeira fila, Lúcia supervisionava os últimos detalhes da organização, enquanto Daniel coloria em um novo caderno, desta vez desenhando o irmão no palco, cercado por notas musicais que pareciam ganhar vida. "Senhor Pereira." Manuel aproximou-se discretamente. "As famílias do bairro da Glória estão aqui e tem algo que o senhor deveria ver." Ricardo seguiu seu assistente até o vestíbulo. Ali, nas paredes do teatro, era exibida uma série de fotografias, imagens do bairro antes e depois das renovações. Rostos sorridentes de moradores em seus novos espaços comunitários, crianças brincando na horta recém-estabelecida. E entre elas, uma fotografia que lhe tirou o fôlego. Carlos, 5 anos atrás, sentado no café onde Ricardo o havia visto pela última vez. "Foi ideia da Isabel", explicou Helena, que havia se aproximado sem que ele percebesse. Ela disse que era importante mostrar o rosto humano por trás de tudo isso. "O programa", acrescentou Manuel, entregando-lhe uma cópia, "inclui uma sessão especial dedicada à memória de Carlos Silva, e como a história dele inspirou este projeto de renovação comunitária." Ricardo passou os dedos sobre o nome do cunhado no programa, lembrando-se das cartas que havia lido na noite anterior. Cada uma delas era um testemunho de amor, perdão e esperança, escritas por um homem que se enfrentava à sua própria mortalidade sem perder a fé na reconciliação. "É hora", anunciou Lúcia, aparecendo com seu tablet. "O teatro está lotado." O concerto começou com a orquestra juvenil interpretando peças tradicionais brasileiras fusionadas com música clássica. Mateus, como primeiro violino, dirigia seus companheiros com uma precisão e paixão que arrancava lágrimas de orgulho aos pais. Durante o intervalo, Lúcia apresentou seu projeto de desenvolvimento sustentável, agora expandido para incluir iniciativas culturais. As imagens de sua apresentação mostravam um futuro onde o desenvolvimento urbano e a preservação cultural não apenas coexistiam, mas se enriqueciam mutuamente. "E agora", anunciou o mestre de cerimônias, "para encerrar esta noite especial, Mateus Pereira e Helena Silva interpretarão o Ave Maria de Schubert, dedicada à memória de Carlos Silva." O teatro ficou em completo silêncio. Helena sentou-se ao piano, seus dedos encontrando as teclas, como se nunca as tivessem abandonado. Mateus tomou sua posição, o violino descansando suavemente sob seu queixo. As primeiras notas do piano encheram o espaço, suaves e melancólicas. Quando o violino de Mateus se juntou à melodia, algo mágico aconteceu. A música se elevou em direção às abóbadas do teatro, não como um réquiem de tristeza, mas como uma celebração de amor e perdão. Ricardo, sentado com Daniel em seu colo, observava sua família criar algo belo juntos. O filho caçula havia parado de desenhar pela primeira vez na noite, hipnotizado pela música que sua mãe e irmão teciam no ar. Do seu assento, ele podia ver as famílias do bairro da Glória, algumas chorando silenciosamente, outras sorrindo com esperança.
Isabel, sentada algumas fileiras atrás, enxugava discretamente suas lágrimas. Até os antigos membros do conselho administrativo, aqueles que haviam duvidado das mudanças na empresa, pareciam comovidos. A peça alcançou seu crescendo final, e por um momento, Ricardo acreditou ver a figura de Carlos entre as sombras do teatro, sorrindo com aprovação. Quando a última nota se dissipou no ar, houve um segundo de silêncio absoluto antes que o teatro explodisse em aplausos. Mateus e Helena fizeram uma reverência juntos, e Ricardo notou que seu filho estava chorando, embora seu sorriso fosse radiante. Daniel escapou de seu colo e correu para o palco, seguido por Lúcia. Os quatro se fundiram em um abraço, enquanto o público continuava aplaudindo de pé. Ricardo juntou-se à sua família no palco e, pela primeira vez em anos, não sentiu a necessidade de manter uma fachada de controle e dignidade. As lágrimas corriam livremente por seu rosto enquanto ele abraçava seus entes queridos. "O tio Carlos está aplaudindo do céu", declarou Daniel com a certeza absoluta de uma criança. "Sim", respondeu Mateus, bagunçando o cabelo do irmão mais novo. "E acho que ele está muito orgulhoso de nós." Helena, ainda sentada ao piano, tocou suavemente as primeiras notas de uma cantiga de ninar que costumava tocar quando as crianças eram pequenas. A melodia flutuou no ar como um lembrete de que, às vezes, o caminho de volta para casa é uma canção que o coração nunca esquece. Os inevitáveis sinos da Igreja Matriz de São Francisco tocaram ao longe, misturando-se aos últimos aplausos, como se a cidade mesma quisesse se juntar a essa celebração de amor, perdão e renovação. O sucesso do concerto beneficente ressoou em Petrópolis por semanas. Os jornais locais não apenas falavam da arrecadação recorde de fundos para o bairro da Glória, mas também da transformação da Pereira Desenvolvimento em um modelo de empresa socialmente responsável. Mas para a família Pereira, as mudanças mais significativas ocorriam na intimidade de seu novo lar. Uma tarde de domingo, enquanto o sol de outubro banhava o pátio interno da casa colonial, Helena estava revisando os últimos detalhes da viagem para o Rio de Janeiro. Sua saúde havia melhorado consideravelmente e o Dr. Souza finalmente havia dado sua aprovação para a viagem familiar. "Você tem certeza de que se sente forte o suficiente?" perguntou Ricardo, observando-a organizar os documentos de viagem com sua meticulosidade característica. "Mais forte do que nunca", respondeu ela, e Ricardo percebeu que não era apenas uma resposta física. Havia uma nova serenidade em Helena, uma força interior que havia florescido desde que ela havia assumido seu papel na empresa. Da sala chegavam as notas do piano, onde Lúcia acompanhava Mateus enquanto ele ensaiava uma nova peça. A jovem havia descoberto que tinha o mesmo talento natural que sua mãe para o piano, embora sua paixão pela ciência continuasse sendo sua prioridade. "Você sabia que Lúcia está se candidatando para um programa especial de verão?" comentou Helena. "É um curso de biotecnologia ambiental. Ela quer desenvolver novas formas de tornar a construção mais sustentável." Ricardo sorriu, reconhecendo como sua filha havia encontrado uma maneira de unir o legado empresarial da família com sua própria visão do futuro. Daniel apareceu no pátio, suas mãos manchadas de tinta. "Olhem o que eu fiz", anunciou mostrando seu último desenho, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, embora em sua versão os anjos voassem entre as torres e carregassem violinos. "É para o túmulo do tio Carlos", explicou o pequeno, "para que ele saiba que vamos visitá-lo." Helena abraçou o filho caçula, contendo as lágrimas. "É lindo, meu amor. Tenho certeza de que ele vai adorar." "Vocês podem vir todos um momento?" chamou Mateus da sala. Quando a família se reuniu, ele e Lúcia estavam sentados ao piano com expressões misteriosas. "Nós temos trabalhado em algo especial",
explicou Lúcia, para a viagem ao Rio de Janeiro. As notas começaram a fluir. Uma composição original que entrelaçava o Ave Maria com melodias tradicionais brasileiras. Mateus se juntou com seu violino e a música que criaram juntos era uma ponte entre o passado e o presente, entre a perda e a esperança. É lindo, sussurrou Helena quando terminaram. Carlos teria amado isso. Achei mais uma coisa, disse Mateus, tirando um envelope gasto de sua caixa de violino. Entre as partituras antigas do tio Carlos, era uma fotografia. Carlos e Ricardo, muito mais jovens, na inauguração do primeiro escritório da Pereira Desenvolvimento. No verso, com a letra inconfundível de Carlos, havia uma nota: com meu irmão construindo sonhos. Ricardo pegou a fotografia com mãos trêmulas. Nunca vi essa foto, murmurou. O tio Carlos guardava ela no caderno de partituras dele, explicou Mateus. Junto com todos os recortes de jornal sobre seus projetos, ele nunca deixou de acompanhar seus sucessos, pai. A palavra pai já não soava forçada nos lábios de Mateus. Ela havia se tornado algo natural, como as notas que fluíam de seu violino. A última carta que ele me escreveu, disse Ricardo, sentando-se no banco do piano ao lado de Helena, mencionava um sonho que ele teve. Ele disse que nos viu a todos juntos no Rio de Janeiro, ouvindo música no Teatro Municipal. E agora vamos fazer isso se tornar realidade, completou Lúcia. Daniel, que havia estado surpreendentemente quieto, aproximou-se do piano e pressionou uma tecla suavemente. A música chega até o céu? Perguntou com a inocência que apenas uma criança de 7 anos pode ter. A música, respondeu Helena, abraçando o filho caçula. Chega a todos os lugares onde há amor. Ricardo observou sua família reunida em torno do piano. Helena, cuja força e capacidade de perdão haviam tornado possível esta segunda chance. Mateus, que havia encontrado na música uma forma de honrar o passado enquanto construía seu próprio futuro. Lúcia, que combinava a precisão da ciência com a sensibilidade da arte, e Daniel, cuja inocência os lembrava constantemente da pureza do amor incondicional. Os sinos da Igreja Matriz de São Francisco tocaram, marcando o pôr do sol em Petrópolis. Seu som, que um dia havia sido um lembrete de solidão e arrependimento, agora parecia uma bênção, um lembrete de que o tempo, em sua infinita sabedoria, sempre oferece oportunidades para curar. Sabem o que eu pensei quando ouvi Mateus tocar o Ave Maria no concerto, disse Ricardo, quebrando o silêncio contemplativo. Pensei em algo que Carlos costumava dizer, que a música é a linguagem da alma quando as palavras não são suficientes. E ele estava certo, respondeu Helena, seus dedos encontrando instintivamente as teclas do piano. A música nos ajudou a dizer tudo o que não podíamos expressar com palavras. As notas do Ave Maria começaram a flutuar novamente no ar. Mas desta vez era diferente. Não era um lamento pelo que estava perdido, mas uma celebração do que foi encontrado, uma promessa de que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra seu caminho de volta para casa. As ruas de Petrópolis se enfeitavam para celebrar o Dia de Finados. Altares coloridos enfeitavam as praças, o aroma de flores de manjericão flutuava no ar. E as fotografias de entes queridos brilhavam sob a luz de milhares de velas. No bairro da Glória, agora transformado, os vizinhos se preparavam para a primeira celebração comunitária no novo espaço cultural que havia surgido da colaboração entre os moradores e a Pereira Desenvolvimento. Helena supervisionava os últimos detalhes do evento, enquanto Ricardo observava com espanto como o bairro que um dia ele havia visto apenas como uma oportunidade de negócios, havia se tornado um vibrante testemunho de renovação e esperança. A horta comunitária florescia com abóboras e flores de temporada, e a cooperativa de artesãs exibia suas criações no novo mercado local. Pai,
chamou Mateus, aproximando-se com seu violino. Já está tudo pronto para a apresentação. No centro da praça, eles haviam instalado um pequeno palco onde a orquestra juvenil tocaria durante a celebração. Mas antes, a família Pereira tinha uma tradição a cumprir. Vocês têm as cartas? Perguntou Helena aos filhos. Lúcia assentiu, segurando um pequeno maço de cartas. Depois de retornarem do Rio de Janeiro, onde haviam visitado o túmulo de Carlos, cada membro da família havia começado a escrever cartas para ele, mantendo a tradição que ele havia mantido durante seus últimos anos. Daniel, vestido com um traje típico brasileiro, segurava sua última criação, um desenho que mostrava toda a família no Rio de Janeiro, com Carlos como um anjo sorridente entre as nuvens. A viagem havia sido transformadora para todos, especialmente para o pequeno, que agora falava de seu tio como se o conhecesse a vida toda. "O altar está lindo", comentou Isabel, que havia se juntado a eles na celebração. Sua fundação agora trabalhava em estreita colaboração com a Pereira Desenvolvimento em vários projetos comunitários, e a antiga amizade com Helena havia sido reconstruída sobre bases mais sólidas. No altar dedicado a Carlos, junto a sua fotografia sorridente, descansavam suas partituras favoritas, uma garrafa do vinho português que ele tanto apreciava, e o violino que havia dado a Mateus em sua última viagem ao Brasil. As velas piscavam suavemente, criando sombras dançantes que pareciam se mover ao ritmo de uma música invisível. "Antes que a celebração comece", disse Ricardo, reunindo sua família, "tem algo que quero compartilhar com vocês." Ele tirou um envelope de sua jaqueta, o papel amarelado denunciando sua idade. "Achei essa carta no escritório antigo, quando estávamos arrumando os últimos arquivos. É do Carlos, escrita há 10 anos, quando estávamos apenas começando a Pereira Desenvolvimento." Com voz suave, mas firme, ele começou a ler. "Querido Ricardo, hoje vi como você apresentou seu primeiro grande projeto, e não poderia estar mais orgulhoso de te chamar de meu irmão. Não pelo sucesso empresarial, mas pela visão que você tem de construir espaços onde as famílias possam criar lares e memórias. Nunca esqueça que os prédios mais altos valem menos que os sorrisos das crianças que brincam em seus pátios. Helena me disse que você vai ser pai. Meu primeiro sobrinho está a caminho, e não consigo parar de sonhar com as melodias que compomos juntos, com as histórias que lhe contarei, com os momentos que compartilharemos como família. Prometa-me algo. Nunca deixe que o sucesso te faça esquecer que a verdadeira riqueza está nos abraços de seus filhos, nas canções compartilhadas, nas risadas em torno de uma mesa. Os impérios são construídos com tijolos, mas os lares são construídos com amor. Seu irmão, Carlos." Quando Ricardo terminou de ler, as lágrimas corriam livremente por seu rosto. Helena pegou sua mão, enquanto Mateus, Lúcia e Daniel se aproximavam para um abraço familiar. "É hora", anunciou Mateus suavemente, pegando seu violino. A família subiu ao palco. Helena sentou-se ao piano portátil que haviam instalado. Mateus preparou seu violino e Lúcia posicionou-se ao lado deles com uma flauta transversal que havia começado a estudar. Daniel, sentado entre os pais, segurava seu caderno de desenhos como se fosse um tesouro. As primeiras notas do Ave Maria se elevaram na praça, mas desta vez a melodia estava entretecida com a nova composição que Mateus e Lúcia haviam criado. Uma peça que falava de perda e reencontro, de dor e cura, de amor que transcende o tempo e a morte. Os vizinhos do bairro se reuniram em torno do palco, segurando velas que brilhavam como estrelas terrestres. O aroma do incenso se misturava à música, criando uma atmosfera onde o presente e o passado, os vivos e os mortos, pareciam se encontrar em um abraço eterno.
Enquanto tocava, Mateus olhava ocasionalmente para o altar de seu tio e mais de uma vez acreditou ver a figura de Carlos entre as sombras dançantes das velas, sorrindo e marcando o ritmo como costumava fazer durante suas aulas. A música chegou ao fim, com uma nota que pareceu suspender-se no ar como uma promessa. Daniel foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Viram?" sussurrou emocionado. O tio Carlos estava dançando com as borboletas. Helena abraçou o filho caçula, lembrando-se de como Carlos sempre dizia que as borboletas monarcas, que chegavam durante o dia de finados, eram as almas dos entes queridos que voltavam para celebrar com suas famílias. Ricardo observou ao seu redor. O bairro renovado, mas que conservava sua essência, os vizinhos que agora eram como uma família extensa, seus filhos que haviam crescido não apenas em idade, mas em sabedoria e compreensão. O império de tijolos, que ele havia sonhado construir, havia se transformado em algo muito mais valioso. Uma comunidade onde a arte, a cultura e o desenvolvimento coexistiam em harmonia. Os sinos da Igreja Matriz de São Francisco começaram a tocar, suas notas misturando-se com o murmúrio da celebração. Helena aproximou-se de Ricardo e sussurrou: "Carlos estava certo, sabe? A música tem o poder de unir o que o tempo e o orgulho separaram." Ricardo assentiu, abraçando sua família enquanto as borboletas monarcas esvoaçavam sobre os altares iluminados por velas. Naquele momento, ele compreendeu que havia construído algo muito mais duradouro do que prédios. Ele havia construído um legado de amor, perdão e música que viveria além de seu tempo. A noite continuou com histórias, música e celebração, enquanto as estrelas brilhavam sobre Petrópolis como notas em uma partitura celestial. E o espírito de Carlos dançava entre as borboletas, abençoando a família que finalmente havia encontrado sua melodia. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.